Na vasta tapeçaria das narrativas bíblicas, poucas figuras são tão enigmáticas quanto a esposa de Caim. Ela é como um fantasma que percorre as bordas da história, uma presença que, apesar de mencionada brevemente, levanta questões profundas e duradouras. Sua existência, embora minimamente documentada, levanta questões intrigantes sobre os primeiros capítulos da história da humanidade. Quem era essa mulher que dividiu a vida com Caim, o primeiro assassino da Bíblia? De onde ela veio e qual o seu lugar na grande narrativa da humanidade? A Bíblia nos fala de Adão e Eva, seus filhos Caim e Abel, e a tragédia que se abateu sobre eles. A história de Caim e Abel é um clássico, uma parábola sobre inveja, traição e violência. Mas escondida nas entrelinhas está a história de uma mulher cuja identidade e papel permanecem um mistério. Mas e a mulher que estava ao lado de Caim? Quem era ela e qual era o seu papel nesse drama ancestral? Seria ela uma irmã, uma prima ou alguém de fora da família imediata de Adão e Eva? A Bíblia não nos dá respostas claras, deixando-nos apenas com peças soltas de um quebra-cabeça. O livro de Gênesis, nossa principal fonte para essa época, oferece apenas algumas pistas, como migalhas de pão. Cada versículo, cada palavra, é analisado e debatido por estudiosos e teólogos, na esperança de desvendar mais sobre essa figura enigmática. Sabemos apenas que Caim conheceu sua esposa e ela lhe deu um filho, Enoque. Esse breve relato é tudo o que temos. Mas ele sugere uma história muito mais rica e complexa. Este único versículo, carregado de história não contada, tem gerado séculos de especulação e debate. Quem era essa mulher que deu à luz Enoque? E como ela influenciou a vida de Caim e a história subsequente da humanidade? Quem era essa mulher? De onde ela veio? E por que sua história permanece em grande parte não contada? Talvez ela fosse uma figura de grande importância, cujas contribuições foram esquecidas ou deliberadamente omitidas. Ou talvez sua história seja um reflexo das muitas vozes femininas que foram silenciadas ao longo da história. Seja qual for a verdade, a esposa de Caim continua a ser um enigma fascinante, uma figura que nos convida a olhar mais de perto e a questionar o que sabemos sobre o início da humanidade. Para entender o enigma da esposa de Caim, precisamos primeiro revisitar a história já conhecida de Adão e Eva. Expulsos do jardim do Éden, eles se viram sozinhos em um mundo lindo, porém implacável. Seus filhos, Caim e Abel, representam a primeira geração nascida fora dos muros do Éden, um mundo marcado para sempre pela desobediência de seus pais. As Escrituras nos dizem que Adão e Eva tiveram outros filhos, tanto homens quanto mulheres. Este detalhe, muitas vezes esquecido, é crucial para entendermos a dinâmica familiar nos primórdios da humanidade. Em um mundo pouco povoado, as linhas de família e casamento eram inevitavelmente entrelaçadas, como um rio que se divide e se reencontra. É nesse contexto que a questão da esposa de Caim deve ser considerada. A própria Bíblia não oferece uma resposta definitiva sobre as origens da esposa de Caim. Alguns estudiosos acreditam que ela era descendente de Adão e Eva, talvez até uma parente próxima. Essa interpretação, embora controversa, se alinha com a compreensão de laços familiares nas culturas antigas. Outros recorrem a textos extrabíblicos, como o Livro dos Jubileus e os escritos de Flávio Josefo, em busca de outras perspectivas. Essas fontes apócrifas, como lendas sussurradas ao vento, oferecem relatos intrigantes, embora muitas vezes contraditórios. Algumas sugerem que a esposa de Caim era uma habitante pré-adâmica da terra, descendente de uma criação separada. Outros afirmam que ela era um ser divino,
enviado para testar a fé de Caim ou cumprir um propósito específico. Embora essas narrativas não tenham o peso da tradição da Sagrada Escritura, elas destacam o fascínio duradouro por essa figura enigmática. Seção 4. Uma linhagem forjada no exílio. Após o assassinato de Abel, Caim é amaldiçoado por Deus e banido para a terra de Nod, a leste do Éden. Este exílio não foi apenas uma mudança de endereço, mas uma profunda transformação em sua vida e destino. É aqui, nesta terra desolada, que a esposa de Caim entra na narrativa. Embora a Bíblia não mencione seu nome, sua presença é fundamental para a continuidade da história. Ela o acompanha ao exílio, compartilhando seu fardo e gerando seus filhos. Sua parceria simboliza a união e a força necessárias para enfrentar as adversidades, como um par de ipês que florescem mesmo no cerrado. Juntos, eles constroem uma nova vida, longe da sombra do passado trágico de sua família. Cada pedra colocada, cada abrigo construído, representa um passo em direção à redenção e à esperança. A Bíblia nos diz que Caim construiu uma cidade em Nod, batizando-a com o nome de seu filho, Enoque. Este ato de construção não foi apenas físico, mas também simbólico, representando a tentativa de Caim de criar algo duradouro e significativo, como um aleijadinho esculpindo sua alma em Minas Gerais. Este ato sugere um grau de estabilidade e prosperidade, um testemunho da resiliência do espírito humano, mesmo diante da adversidade. A cidade de Enoque tornou-se um símbolo de renascimento e perseverança, um oásis no deserto da culpa. A esposa de Caim, embora sem nome, desempenhou um papel crucial neste novo começo, garantindo a continuação de sua linhagem e o estabelecimento de uma nova comunidade. Sua força e determinação foram essenciais para a sobrevivência e o crescimento de sua família em um ambiente hostil, como as mulheres guerreiras do Quilombo dos Palmares. A história de Caim e sua esposa nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a esperança e a resiliência podem florescer. Eles não apenas sobreviveram ao exílio, mas também prosperaram, deixando um legado que perduraria por gerações, como um Caruaru que renasce a cada São João. Assim, a linhagem forjada no exílio se tornou um testemunho da capacidade humana de superar a adversidade e encontrar um novo propósito, mesmo nas condições mais desafiadoras. Seção 5. O silêncio das Escrituras. O silêncio da Bíblia sobre a identidade da esposa de Caim é intrigante e perplexo. A ausência de detalhes sobre essa figura levanta muitas questões e especulações. Quem era ela? De onde veio? Como ela se encaixa na narrativa maior da humanidade? É como se estivéssemos ouvindo um samba incompleto, sem a melodia principal. Por quê? Em uma narrativa tão preocupada com genealogia e linhagem, essa figura crucial é deixada sem nome e suas origens inexploradas? A Bíblia, que detalha meticulosamente as gerações de Adão, de repente se cala sobre um personagem tão significativo. É como se, em um livro de receitas da vovó, faltasse o ingrediente principal. Alguns estudiosos argumentam que essa omissão é simplesmente uma questão de foco narrativo. Eles sugerem que a história de Caim e Abel não precisava de mais detalhes para cumprir seu propósito principal. É como se o autor estivesse pintando um retrato e a esposa de Caim fosse um detalhe que não precisava ser definido. A história de Caim e Abel é, em sua essência, uma história sobre pecado, julgamento e as consequências da escolha humana. A inclusão de mais personagens poderia ter desviado a atenção do tema central da narrativa, como um ponto fora da curva em um gráfico perfeito. Outros sugerem que a ambiguidade em torno da esposa de Caim é intencional, convidando os leitores a lidar com as complexidades da história humana primitiva
e os mistérios do plano de Deus. Essa falta de informação pode ser vista como um convite para a reflexão e a interpretação pessoal, como um enigma proposto em um jogo de adivinhações. Seu próprio anonimato serve como um lembrete dos incontáveis indivíduos cujas histórias foram perdidas nas areias do tempo, suas vidas e contribuições tecidas no tecido da experiência humana, mas seus nomes esquecidos, como cidades perdidas na floresta amazônica. A esposa de Caim representa todos aqueles cujas histórias não foram registradas, mas que ainda assim desempenharam papéis cruciais na formação da humanidade. A ausência de seu nome e história nos textos sagrados nos lembra que a Bíblia não é apenas um registro histórico, mas também um documento espiritual que nos desafia a buscar significado além das palavras escritas. Ela nos convida a contemplar os mistérios da existência e a reconhecer a profundidade da experiência humana, que muitas vezes permanece não dita, como a beleza escondida em uma canção de ninar. Em última análise, o silêncio das Escrituras sobre a esposa de Caim nos encoraja a explorar as lacunas da história com curiosidade e humildade, reconhecendo que nem todas as respostas estão ao nosso alcance, mas que a busca por entendimento é uma parte essencial da jornada humana, como a busca incessante por um Eldorado perdido. Assim, ao refletirmos sobre o silêncio das Escrituras, somos lembrados de que há muito mais a ser descoberto e compreendido, e que cada ausência de informação é uma oportunidade para aprofundar nossa fé e expandir nosso conhecimento, como um mergulho nas águas profundas do rio Amazonas. O silêncio, portanto, não é um vazio, mas um espaço cheio de potencial para a descoberta e a introspecção. Um convite para mergulhar mais fundo nos mistérios da vida e da fé, como um passeio noturno sob a luz da lua cheia, em Fernando de Noronha. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo interessante para você. Até a próxima.